cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nós vamos começar, iniciar, já temos 10 pessoas. Nós vamos abrir no Salmo de número 24, vamos fazer essa leitura devocional.
Salmo número 24. É a vinda do Rei da Glória. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Conduz-se ele sobre os mares e sobre as correntes estabelecidas. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu lugar? O que é limpo, o que é de mãos, limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade e jura ao casamento. Esse obterá do Senhor bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam a face de Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Senhor forte e poderoso, Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Nós vamos fazer um momento de oração. Vamos orar nesse momento. Pedir para o nosso irmão Lindenberg para fazer um momento de oração. Em seguida, o pastor Davi, está em torno da cântica. Pai amado, nós chegamos a Ti, Senhor, para Te louvar, para Te engrandecer, para Te bendizer, pois bem sabemos que só Tu és merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o nosso louvor. Pai amado, nesse momento nós Te pedimos, ó Pai, por esse culto que se inicia, ó Pai amado, que Tu possa estar sendo com todos aqueles que vão participar, ó Pai, deste culto, ó Pai, que nós possamos aprender mais e mais de Ti, da Tua palavra, para colocarmos em prática em nossa vida. Seja com Jorge na direção, seja com Evanilson, o Senhor que vai ministrar o estudo, ó Pai, seja com Otto, aí nas técnicas, Senhor, aí na computação, seja com os demais irmãos, ó Pai, que ainda não entraram, mas hão de entrar, ó Pai amado, que nós possamos sim ouvir a Tua voz através do Teu servo. Usa ele em nome do Senhor Jesus. É isso que nós Te pedimos e já Te agradecemos. Amém. Irmãos, a paz para todos. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 110A. Crer e observar. Em Jesus confia, sua lei observa. Ó que gozo, que bênção, que paz. Satisfeito guarda tudo quanto ordena. Alegria perene nos traz. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falaz, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior, pode o crente fiel abalar. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mira,
seus segredos privar. É consolo que não tem igual. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. Obrigado, pastor Davi, pela participação. O convite há poucos instantes. Então, o pastor Davi aceitou, porque senão vocês iriam escutar a minha voz, né? O pastor Davi socorreu, né? Vocês foram poupados. Então, nós vamos, antes do Evanilson iniciar o estudo, nós vamos fazer um momento de oração pelas pessoas da nossa igreja, que já foram com um diagnóstico positivo para a Covid. Temos Vanusa, nós vamos orar pelo Vanusa, por todos os familiares, pastor Saul, por Melina, por Maria. Vamos estar orando também por aqueles que estão trabalhando também diretamente com isso, que estão na linha de frente. Vamos estar orando também Cleide, né, que também falou, que também fez os testes. Vamos estar orando a família de Cleide, por Mozinho, por sua filha. Orando pela vida de Gilmar, que também trabalha, ele é enfermeiro. Orar também pelo Jair também, que trabalha nessa área de enfermagem. Orar também por Osani, por Paulino, por todos os seus familiares, por Kátia também, que trabalha neste momento, que nós notamos que aumentou o índice, e nós vamos estar colocando toda essa vida desses nossos irmãos diante de Deus, para que Deus possa fazer sua obra restabelecedora na vida de todos aqueles que foram diagnosticados com a Covid. Nós vamos pedir ao nosso irmão Jair para fazer esse momento de oração. Em seguida, nosso irmão Evanilson vai estar com a palavra. Se eu não me engano, ele saiu, Jorge. Então, oi? Se eu não me engano, ele saiu. Não, ele tá aí sim online. Sai. Então, nós vamos fazer esse momento de oração. Pastor, graças a Deus, também o pastor Davi, ele, graças a Deus, foi um diagnóstico negativo, mas eu pedi para o pastor Davi para fazer esse momento de oração. Ok, vamos orar. Maravilhoso e bondoso Deus, nós queremos te render graça, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos para adorar o teu nome, para bendizer o Senhor e, sobretudo, para aprender mais uma vez da tua palavra. Queremos, no entanto, de forma muito especial, antes de ouvir o Senhor falar conosco, colocar diante do Senhor as nossas vidas, e de forma muito especial a vida daqueles nossos irmãos que deram positivo para o Covid,
aqueles que estão aí em pleno tratamento, pedindo ao Senhor que o Senhor restaure a saúde de cada um deles, que o Senhor renove as forças, que o Senhor, em nome de Jesus, traga a cura para as suas vidas e que assim o teu nome seja glorificado em cada um deles. Louvado seja o teu nome por minha recuperação, a recuperação que já houve. Glórias te damos por isso, Senhor Deus, mas pedimos por aqueles irmãos que estão aí iniciando um tratamento, que foram diagnosticados com Covid. Nós sabemos que o Senhor é o Deus Jeová Rafá, que cura e sara toda dor. Nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, que só o Senhor pode ministrar a cura em nossas vidas, não só a cura física, mas sobretudo a cura espiritual. Então é sabedores disso que nós confiamos nas tuas mãos, os nossos irmãos e irmãs que estão doentes, e não só com o Covid, mas com tantas outras enfermidades. Que o Senhor vá ao encontro de cada um deles. Louvado seja o teu nome pela certeza que nós temos de que o Senhor já está fazendo isso, que o Senhor já está cuidando da vida de cada um desses nossos irmãos. E assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Não sei se os irmãos estão ouvindo bem. Amém. Ouvindo bem. Estamos ouvindo bem. Estamos. Amém, glória a Deus. Então, hoje, irmãos, nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, nessa nossa reunião de doutrina. Para tanto, vou convidar os irmãos a abrir as Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao versículo de número 13. Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao versículo de número 13. Nós hoje vamos abordar uma das mais conhecidas parábolas pregadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, a parábola conhecida como a parábola das 10 virgens. Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao versículo de número 13, diz assim a palavra do Senhor. Creio eu que todos os irmãos já encontraram. Então, diz a palavra do Senhor, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. No entanto, versículo 4, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à noite, ouviu-se um grito, eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada está se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam aperfeiçoadas ou apercebidas, entraram com ele para as bodas, e fechou a porta. Mais tarde, versículo 11, chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Que o Senhor Deus aplique, irmãos, essa palavra aos nossos corações nessa noite. Meus irmãos,
aqueles que estavam presentes na última escola dominical, que nós tivemos a oportunidade de aprendermos da palavra do Senhor, nós vimos sobre dois servos. Dois servos que tinham um senhor e que esse senhor saiu para uma viagem e entregou os seus bens, os seus talentos na mão desses três servos. Cada um deles, cada um dos três, teve a sua oportunidade de servir a Senhor com o melhor que eles podiam, de multiplicar aqueles talentos, aqueles dons. Nós vimos que o primeiro servo, que recebeu 5 talentos, ele saiu para granjear, para multiplicar, e ele ganhou outros 5. Aquele servo que havia recebido os 2 talentos, ele também saiu e multiplicou aqueles 2, ganhando assim 4 talentos. Porém, um último, que recebeu apenas 1 talento, ele pegou o seu talento e, ao invés de multiplicar, ao invés de trabalhar com aquele talento, ao invés de servir através daquele talento que ele tinha recebido, ele cavou na terra, enterrou aquele talento e viveu como se nada tivesse acontecendo. Hoje, nós vamos ver um outro ensinamento dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que é o ensinamento da parábola das 10 virgens. E nesta noite, nós vamos tratar justamente sobre isso. Eu dividi esse texto aqui em 3 partes, para que nós venhamos a entender melhor o nosso estudo dessa noite. A primeira parte é a descrição da parábola. Assim como nós vimos no domingo passado, domingo anterior, na escola dominical, nós temos também diante de nós a descrição dessa parábola, no versículo 1 ao versículo de número 2. Há uma segunda divisão nesse texto, que é justamente o versículo número 3 ao versículo de número 10, segunda divisão, que são os personagens dessa parábola e as suas diferentes atitudes. E por último, a última divisão, nós vamos ver, é sobre a exortação de Cristo aos seus apóstolos. Versículo número 11 ao versículo de número 13. Então, estamos aí divididos, os nossos temas. Primeiro ponto, a descrição da parábola. Versículo 1 e o versículo número 2, a palavra do Senhor diz: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Jesus traz aqui, irmãos, a primeira descrição dessa parábola. A comparação que ele faz com a pureza de uma jovem virgem. Ele utilizou a descrição típica, a descrição típica do casamento judaico na época dessa parábola. Era por demais conhecida dos judeus. Como eram as ações de casamento no período dos judeus? Primeiro, que o casamento ele era essencialmente um ato aquisitivo. Ou seja, o noivo adquiria a noiva. A transição era selada por um pagamento de uma moeda de ouro ou de prata, onde, na maioria das vezes, o casamento era arranjado pelos pais do casal, transformando-se em uma união, muitas das vezes forçada, prevalecendo a dominação do homem sobre a mulher. Então, o homem ele pagava para ter aquela jovem, para ter aquela mulher como sua esposa. Muitas das vezes, os pais do noivo pagavam aos pais da noiva para que o filho dele pudesse ter aquisição, domínio, poder sobre a vida daquela jovem. Na parábola das 10 virgens, nós temos 5 delas prudentes. 5 são prudentes e 5 são imprudentes, são nécias. O que se sabe, no contexto desse texto que nós lemos, é que o noivo, ele ia em direção até a casa da noiva para buscar a noiva, para que juntos os dois pudessem ir
até a própria residência. Então a imagem é essa, a ideia é essa, né, desse texto aqui. O noivo ia por um caminho até a casa da noiva. Porém, antes dele chegar na casa da noiva, propriamente falando, havia virgens, havia jovens que eram puras, que eram imaculadas, que chegavam antes do noivo até a casa da noiva para avisá-la que o noivo estava a caminho. Lá, na casa da noiva, a noiva esperava o noivo com as suas damas de honra, que são as virgens, que eram as virgens, que ao serem avisadas da aproximação do noivo, deviam sair com as suas lâmpadas acesas para iluminar o caminho do noivo até a chegada da casa da noiva, onde havia a celebração das núpcias. Agora, interessante, irmãos. Imagine com essa cena. O noivo vai com as virgens que vão clareando o caminho até a casa da noiva. O noivo chega na casa da noiva, pega a sua noiva para si e ambos vão para a sua casa, para a sua residência. Vão acompanhados ainda assim com essas virgens que vão novamente iluminando o caminho de volta até a casa dos noivos. Só que o mais interessante no contexto histórico é que o noivo chegando à casa da noiva, em um cortejo com os amigos, levava a noiva para a casa deles, de ambos, e entrava no quarto nupcial. Mas pense comigo, você ir para o seu casamento e você vai para a sua residência, para a sua casa, com seu cônjuge, com seu noivo, com sua noiva, e ao entrar na sua casa, todo aquele cortejo entrava com você na sua residência. As pessoas ficavam tomando vinho, cantando e dançando na sala de estar, enquanto que o noivo e a noiva estavam no seu quarto nupcial, realizando ali o seu matrimônio, né? A sua noite, como nós dizemos, agora fugiu a mente aqui, o seu casamento, né? Eles formavam ali o casamento e as pessoas se alegravam na sala. A lua de mel voltou aqui. Imagine que todas as pessoas, os convidados, estão na sala da sua casa e você está com seu cônjuge dentro do seu quarto, no interior do seu quarto, na lua de mel. Imagina uma cena, é esse o contexto do versículo 1 e do versículo 2. Depois de o noivo anunciar a consumação do casamento, no interior do quarto, iniciava-se as festas que duravam cerca de 7 dias para comemorar o casamento. Não sei se os irmãos deram para compreender, vislumbrar essa cena de um casamento judaico. As pessoas, os convidados, ficavam na sala de estar, dançando, bebendo, festejando, enquanto que os noivos estavam no quarto, nos aposentos, né, na sua lua de mel. E quando a lua de mel se passava, eles saíam do quarto e festejavam com aquelas pessoas durante 7 dias. O texto nos diz que entre essas virgens que conduziam o noivo até a casa da noiva, 5 eram prudentes e 5 eram nécias. E aí vai o nosso segundo ponto, ou segunda divisão do nosso estudo, do versículo 3 ao versículo de número 10, que é justamente os personagens e as suas diferentes atitudes. Versículo 3 ao versículo número 10. Há alguns pontos importantes para nós vermos nesta noite, irmãos, e trazermos a aplicação para os nossos dias, a aplicação doutrinária para os nossos dias desse contexto do texto que nós acabamos de ler. O versículo 3 diz que as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram... E eu gostaria que você guardasse essa palavra com você. Versículo 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram.
Primeiro ponto importante, irmãos, que nós podemos extrair desse texto, é que todas eram virgens. Todas as eram virgens. Na parábola, tanto as 5 prudentes quanto as 5 nécias, elas eram virgens, ou seja, elas eram puras, todas as 10. Isso, entretanto, não significa que todas as 10 eram salvas, trazendo esse contexto espiritual do texto para as nossas vidas. A pureza do nosso coração, como afirmavam os reformadores, os puritanos mais na frente, século XVI em diante, com os reformadores, e mais na frente com os puritanos, afirmavam que a noiva de Cristo, ela é uma virgem pura. Ela deve buscar a pureza diariamente no seu coração e a pureza também na sua mente, nas suas atitudes e também nas suas palavras. O texto deixa bem claro que, independentemente das 10 serem virgens, dentre as 10, 5 eram prudentes e 5 eram nécias. Qual é a aplicação que nós podemos trazer para os nossos dias? Nem todos aqueles que estão dentro da igreja pura, santa, sem mácula, sem mancha, nem ruga, nem todos aqueles que estão na igreja são salvos. Nem todos. Não se contaminaram as 10, por serem virgens. Não eram impuras. Porém, nem todas eram salvas. Amados irmãos, enquanto que 5 eram religiosas, ou seja, 5 dessas 10 virgens estavam apenas cumprindo o ritual, estavam cumprindo apenas o seu papel. 5 outras, as prudentes, estavam ali com alegria, com satisfação, com graça por estar ali, mesmo servindo ao noivo ou através de um favor merecido. 5 dessas, trazendo para as nossas vidas, são aquelas pessoas que estão na igreja, que fazem parte do hall de membros, porém estão apenas cumprindo rituais. O culto para esse tipo de pessoa não é prazeroso. Os estudos bíblicos para esse tipo de pessoas são enfadonhos, cansativos. É aquele tipo de pessoa que sempre está olhando no relógio para que o culto encerre logo, porque ele não aguenta mais estar no culto. Esse tipo de pessoa fazem parte desse grupo de nécias. Não são pessoas sábias, não são pessoas prudentes. Estão na igreja, mas estão somente por algum ritual, que estão cumprindo esse ritual litúrgico, esse ritual religioso. Estão na igreja somente por causa da religião e não por causa do noivo. Essa é a primeira aplicação que nós tiramos desse texto para as nossas vidas, como forma doutrinária, irmãos. Como nós estamos servindo ao Senhor? Por obrigação ou por obediência? Com satisfação ou por religiosidade? Cumprir todos os dias, estar cabalmente e pontualmente na igreja todos os dias, não faz de nós pessoas salvas. Se nós não estivermos na igreja com alegria, com satisfação, como diz o salmista. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Queridos irmãos, há uma segunda lição para nossas vidas, nesse texto, nessa noite. Continuando a leitura, do versículo 3 ao versículo 5 que nós lemos, primeira lição é essa, que dentre as 10 virgens, 5 estavam ali por obrigação, por religiosidade, estavam apenas cumprindo um ritual. Essa é a primeira lição. Segunda lição que nós podemos tirar do texto, versículo número 5 em diante, diz o texto sagrado, até o versículo número 7. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Perceba, todas estavam no mesmo lugar,
todas adormeceram, todas foram tomadas de sono. Todas. Há muitas pessoas que estão na igreja, mas não são salvas. O versículo 6 diz: mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo. Presta atenção. Todas estavam no mesmo lugar, todas adormeceram, todas ouviram o mesmo grito. Versículo 6. Eis o noivo, saí ao seu encontro. E aí vem a segunda lição, no versículo número 7. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Segunda lição para as nossas vidas, como forma doutrinária, é que as aparências enganam. As aparências enganam. As 10 eram virgens, as 10 possuíam lâmpadas, e pelo que nós vimos aqui no versículo número 8, que as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas estão se apagando. Todas elas saíram ao encontro do noivo com as suas acesas. Porém, as aparências enganam. Nesse momento, irmão, talvez fosse praticamente, humanamente falando, separá-las 10. Pois aparentemente elas eram idênticas. 10 virgens estavam no mesmo lugar, ouviram a mesma voz, o mesmo grito, tinham as mesmas lâmpadas e saíram ao encontro do mesmo noivo. As 10. Realmente, amados irmãos, é muito difícil conseguir separar alguns crentes nominais dos crentes verdadeiros. Por quê? Porque eles frequentam as mesmas igrejas. Perceba, irmãos, o fato e o ponto para a nossa reflexão nessa noite. Todas as 10 estavam no mesmo lugar, todas as 10 ouviram o mesmo grito, o mesmo som. Eis aí o noivo se ao encontro. Todas as 10 tinham lâmpadas, todas as 10 foram ao encontro do noivo. Aqui não há como distinguir quem eram as nécias e quem eram as prudentes. Até esse aqui não havia distinção entre as nécias e as prudentes. Assim também é nos nossos dias, humanamente falando, pelos nossos olhos carnais, como nós distinguirmos o verdadeiro dos falsos, os crentes nominais dos crentes verdadeiros. Por quê? Porque tanto os crentes verdadeiros como os crentes falsos frequentam as mesmas igrejas, ouvem os mesmos sermões, cantam os mesmos louvores. Tanto o crente verdadeiro quanto o crente falso, eles oram fervorosamente, pregam eloquentemente, curam doentes, expulsam demônios, dizem levar o nome de Cristo em todo lugar e em toda parte. Esse versículo número 8, nós não conseguimos ou conseguiríamos identificar quem eram as verdadeiras e quem eram as falsas, quem eram as prudentes e quem eram as nécias. Mas quando nós podemos ou poderíamos identificar quem era o verdadeiro e quem era o falso? Somente no versículo número 12. É mais na frente. Amados irmãos, o versículo número 12 vai deixar o ponto central desse texto nessa noite. Nós só identificaremos quem são verdadeiramente os verdadeiros crentes e os falsos crentes quando nós ouvirmos a voz de Cristo a dizer, versículo de número 12, em verdade vos digo que não vos conheço. Algumas pessoas podem enganar os homens, mas não enganam a Deus. Meus irmãos, há um comentarista, comentando esse texto, ele vai trazer a seguinte afirmação. Preste atenção. O cristão nominal, com a sua fé histórica, não conseguirá manter a sua lâmpada acesa no momento em que o noivo vier.
Sua hipocrisia, sua religiosidade e sua aparência podem até iluminar o caminho da sua vida por um tempo. E de maneira tal que há quem siga o falso. Quando nós olhamos a lua durante a noite, nós ficamos admirados por sua luz. Mas logo de manhã, a verdade de que ela não possui luz alguma vem à tona. Ela reflete uma luz que não é dela. A fé histórica é assim. Para um crente nominal, brilha por um tempo, mas nunca terá o brilho definitivo da verdadeira fé salvadora em Cristo Jesus. Então, lembrados da parábola do joio e do trigo, é o que se encaixa perfeitamente a essa parábola das 10 virgens. Há muitas pessoas dentro da igreja, mas que não são salvas. Há muitas pessoas que estão com seu nome no hall de membros de muitas igrejas históricas, tradicionais, igrejas bíblicas, entretanto, nunca nasceram de novo. Quando perceberam que o noivo tardou a vir, então, desesperadamente, aquelas que eram nécias tentaram comprar azeite que lhes faltava. Versículo número 10 vai dizer: e saindo elas, as nécias, para comprar azeite, o noivo chegou. E as que estavam apercebidas, preparadas, vigilantes, dispostas, então com ele para as bodas. E fechou-se a porta. As prudentes deram crédito àquele grito de outrora: eis o noivo, sai-lhe ao encontro. Bem, irmãos, as 10 ouviram. Entretanto, somente que eram prudentes acreditaram naquele aviso. Hoje, Deus tem levantado profetas, homens e mulheres, nos púlpitos de muitas igrejas bíblicas genuinamente evangélicas, com o mesmo grito: eis que o noivo está às portas. Entretanto, nem todos aqueles que ouvem esse chamar se arrependem, se preparam, vigiam, se cuidam para encontrar com o noivo. Elas estavam apercebidas. Justamente o contrário das nécias. 1 Coríntios, capítulo número 15, versículo de número 52. Paulo vai dizer assim à igreja de Corinto. Preste atenção. No momento, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. A fechar e abrir de olhos, nós ouviremos a trombeta, o soar da última trombeta, e nós estaremos diante daquele que vai julgar as nossas vidas, e diante daquele que ninguém pode esconder nada. Mateus capítulo 24, versículo 33. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Meus irmãos, nós estamos diante de uma pandemia. Eu não tenho dúvidas de que essa pandemia é o grito avisando o povo de Deus que o noivo está às portas. Vou repetir. Eu não tenho dúvidas de que essa pandemia é o grito para a igreja do Senhor, para a noiva do Senhor, avisando a igreja que o noivo está às portas. Você está preparado para encontrar com teu Deus? Terceira e última divisão, irmãos, do nosso texto, do nosso nessa noite. A exortação de Cristo Jesus aos apóstolos.
depois de todo esse apanhado, depois de sabermos que dentro da igreja existem pessoas que são prudentes, pessoas que são vigilantes, pessoas que se cuidam para encontrar com Cristo, porque nós não sabemos nem a hora, nem o dia, o que ele vai dizer aqui no versículo número 13, nós não sabemos o que vai ocorrer conosco daqui a 5 minutos, nós não sabemos se nós estaremos vivos. Há pessoas dentro das igrejas que são verdadeiramente nécias. Mesmo ouvindo o grito, prepara-te para encontrar com o teu Deus. Mesmo assim, essas pessoas não dão crédito. Mas nós sabemos também que há aquelas pessoas que são as prudentes, que ouvem a mensagem de Deus, que ouvem a trombeta de Deus soar, que vê numa pandemia como essa, a última trombeta nos avisando, nos alertando para nós estarmos preparados. E essas pessoas ouvem essa trombeta, ouvem a pregação da palavra de Deus e se preparam. Guarda o seu coração, guarda a sua mente para encontrar com Deus. Há pessoas que estão no meio da igreja e que não dão crédito à mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Mas o último ponto, a exaltação de Cristo para os apóstolos e a aplicação do texto para todos nós que estamos aqui nos acompanhando neste momento. O versículo número 11 ao versículo número 13, o texto diz assim: mais tarde chegaram as virgens nécias. Perceba, das 10, apenas 5 entraram no casamento, na festa, nas bodas do Cordeiro. Fechou a porta e somente aqueles que estavam de dentro puderam festejar. Mas o texto diz que depois, mais tarde, chegaram as 5 nécias, clamando, olha o desespero: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Meus irmãos, Cristo voltar para buscar a sua igreja, as portas irão se fechar. Não haverá mais esperança para aquele que estiver do lado de fora. O texto sagrado nos diz, Mateus capítulo número 7, a partir do versículo 21, está intrinsecamente ligado com esse versículo de número 11 e o versículo 12. Mateus capítulo 7, versículo 21 ao versículo número 23, o texto nos diz: em todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha o que o texto nos diz: muitos naquele dia dirão, a mesma palavra aqui, irmãos. As virgens nécias gritaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. O texto nos diz: muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Olha o que diz o versículo número 12 do capítulo 25 de Mateus. Mas ele respondeu, isso é o noivo, dizendo às virgens nécias: em verdade vos digo que não vos conheço. Olha o que diz Mateus capítulo 7, versículo 23. Então direi abertamente, isso é o próprio Jesus dizendo, naquele grande dia, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Os irmãos percebem a correlação entre o versículo 11, o versículo 12 e Mateus capítulo 7, versículo 21 ao versículo número 23. Meus amados irmãos, todos nós estaremos diante do Senhor e todos nós iremos prestar contas a Ele da nossa vida. A uns, Ele vai chamar-nos e colocar-nos à sua direita, as ovelhas. A outros, que Ele mesmo diz que são os cabritos, Ele vai colocá-los à sua esquerda. O que nós devemos fazer então? Mateus 25, 13. Vigiai, pois,
porque não sabeis o dia nem a hora. Então, irmãos, o principal dessa parábola é o mandamento de vigiar. A demora de Cristo, a aparente demora de Cristo para vir buscar a sua igreja, para vir buscar a sua noiva, na verdade está separando os prudentes dos nécios, os sábios dos tolos. Essa pandemia veio para separar aqueles que são os crentes verdadeiros dos crentes nominais, dos crentes falsos, que estavam indo para a igreja somente no domingo, e por tradição, não por convicção ou por alegria. A pandemia veio apenas para somar a desculpa de muitas pessoas que já haviam dado. Meus irmãos, nós precisamos ser zelosos todo o tempo das nossas vidas. Precisamos estar prontos. E isso pode significar uma longa espera. Algumas pessoas acham que vigiar é esperar pela volta de Cristo a qualquer momento. Porém, irmãos, a verdade é que vigiar é estar preparado para a volta dele a todo o tempo. Não só vigiar é esperar a qualquer momento, mas vigiar é esperar a todo tempo. Essa parábola, irmãos, nos ensina tal diferença. As nécias esperavam o noivo a qualquer momento, mas as prudentes esperaram o noivo a todo o tempo. Elas tinham azeite. Elas estavam preparadas. E aqui eu já parto para a conclusão do nosso estudo nessa noite. Elas estavam preparadas para uma longa espera. Elas vigiaram. Perceba que as nécias pensaram que o noivo vinha logo, vinha próximo. E não se aperceberam que estavam com pouco azeite. Porém, as prudentes esperaram a volta do noivo a todo o tempo. Por isso elas se prepararam, por isso elas eram prudentes. Elas tinham azeite. A parábola das 10 virgens, certamente, é um alerta importantíssimo para todos nós. Eu desejo, irmãos, sincero, e todos nós que estamos aqui nesta noite, todos aqueles que irão nos acompanhar, ou ver, ou rever esse estudo posteriormente, através do canal da Segunda Igreja Presbiteriana de Campina Grande, meus sinceros desejos para todos vocês, para todos nós, é que nós possamos naquele dia ouvir a voz de Cristo, nos convidando para entrarmos nas bodas do Cordeiro Celestial. Eu encerro esse estudo nessa noite perguntando a você e respondo a você mesmo. Você está preparado? Você está preparada para esse grande dia? Você faz parte das nécias ou das prudentes? Depois de mais esse estudo, de mais essa exortação, de mais esse alerta que o Senhor nos dá neste momento, através dessa palavra que é preciosa, que é infalível, que é inerrante e que é suficiente. Depois de tudo isso, será que você aplicará à sua vida essa vigilância, aguardando o Senhor e a sua volta, o seu retorno a todo o tempo? E eu encerro, não com meras palavras, mas encerro com o versículo número 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao seu encontro. Que nós possamos ser prudentes, irmãos, todos nós, em meio a essa pandemia, que nós possamos estar prontos a encontrar o Senhor, por que não? A pandemia veio para ímpios, mas também veio para crentes. Há ímpios que morreram, mas também crentes morreram. A pergunta é: será que no meio de
tanta morte, mais de 200 mil mortes no Brasil. Será que diante de tão número elevado de morte por conta da pandemia, foram mortes de outras enfermidades que não são publicadas, mas diante de 200 mil pessoas que morreram por conta da pandemia, muito mais do que isso. Será que essas 200 estavam preparadas? Eram prudentes? A morte vem, irmãos, brancos, negros, ricos, pobres, famosos e nem tão famosos assim. A morte vem e não manda recado, não manda aviso. Leva desde a mais nova criança até o mais experiente idoso. Por isso, nessa noite, nesse momento, que nós possamos fazer uma reflexão sobre como está o nosso coração para com o Senhor. E eu espero que, ao final dessa reflexão, você possa responder a você mesmo. Se você faz parte das prudentes ou se você faz parte das nécias. Que Deus continue nos abençoando, que a sua palavra possa continuar dando frutos nas nossas vidas, para a glória do Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Passar a palavra novamente, o presbítero Jorge, aí ele vai dar seguimento ao culto de doutrina, e ao final, há um breve aviso aí do irmão Otto, a todos os irmãos, em relação ao cadastro, para que todos nós possamos participar dos cultos online. Deus abençoe cada um dos irmãos. Estarei novamente na escola dominical, próximo domingo, aqui na Liberdade, com os irmãos da segunda igreja, onde nós vamos finalizar, né? Nós estamos numa sequência, nós vamos finalizar o capítulo 20 de Mateus, a partir do versículo 31. Já fica avisado aí o segunda igreja, próximo domingo pela manhã, nós vamos estudar sobre o grande julgamento. Mateus 25, do versículo 31 até o versículo de número 46. Ok? Forte abraço a todos os irmãos. Deus nos abençoe. Até o próximo domingo aqui na segunda igreja. Presbítero Jorge está com a palavra. Agradecemos a Evanilson pelo estudo desta noite, pela palavra que foi exposta. Que Deus possa estar também dando convicção a cada participante desta noite, cada irmão, a seriedade do compromisso que nós temos com Cristo. Obrigado, Evanilson. Deus abençoe. Nós vamos passar a palavra a Otto, se tiver para dar o aviso, a parte técnica, para que todos possam estar cientes como vai ter o acesso. Otto. Otto, por favor, no caso, aquelas pessoas que já têm um cadastro, ele pode ter acesso, assim, digamos, através do e-mail, é assim, entra no e-mail já está o cadastro, aqui já tem um cadastro, é assim?
Certo. Uhum. Tá bom. Então, muito obrigado, Otto, pela colaboração, está sempre dando esse apoio na parte tecnológica e tem nos ajudado bastante. Muito obrigado. Deus abençoe. Irmão, nós estamos encerrando. Também eu estava observando, tivemos uma média fruta de 13 a 14 pessoas junto conosco na sala. Foi muito. Tivemos essa participação. Muito obrigado à participação de todos. Lembrando, reforçando que Evanilson fez o aviso. Evanilson vai estar no domingo conosco na escola dominical. À noite, quem vai estar pregando é o seminarista Jefferson, é da Igreja Presbiteriana Central, vai estar conosco à noite. E lembrando que na próxima também, quinta-feira, que vai estar dando o estudo, nossa irmã Zélia Araújo, vai estar com o tema. E o domingo subsequente, em seguida, a irmã Evanilson vai ficar sempre nessa sequência nas férias do pastor Salão. Nós vamos fazer isso um momento de oração, nós vamos orar nesse instante. E nosso irmão Marconi fazer o momento de oração, fazer a oração, agradecimento a todos, a participação de todos. Amém. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, Jorge? Sim, estamos ouvindo, sim, Marconi. Amém, irmão. Vamos orar. Santo e eterno Deus, bendito Pai, graças te damos, ó Deus, por este momento tão precioso em que tua igreja se reúne, mesmo de forma à distância, online, mas, Senhor, no objetivo de aprendermos, de ver a tua santa palavra, ministrada pelo teu servo, Evanilson. Pai amado e querido, te damos graças, Senhor, por tanto ensinamento. Te damos graças por essa exortação, Senhor, de estarmos sempre vigiando para a volta do noivo. Querido Deus, amado Pai, também quero orar te pedindo que abençoe cada irmão que participou. Senhor, e também te peço que nos dê uma noite de sono tranquilo e restaurador. Nos prepara, Senhor, para o dia de amanhã, para podermos, Senhor, no nosso dia a dia, darmos bom testemunho do teu amor em nossas vidas. Pai amado e querido, também nos despede com uma boa noite, sono tranquilo e restaurador. Oro e te agradeço em nome do teu Filho Jesus, o que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém, irmãos. Amém. Boa noite a todos. Deus abençoe. Amém. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim.
devo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter.